A Rádio e TV Fraternal, em parceria com a União das Casas Espíritas de São Caetano do Sul, USE, tem o prazer de apresentar a quinta e última aula do curso de passes ministrada por Daniel Goulart, com o tema Passes de Saúde, Passes Espirituais e Passes Coletivos. Em sintonia com você, Rádio Fraternal. Boa noite, amigos queridos, sejam todos bem-vindos aqui na Rádio Fraternal para mais esse encontro, o quinto encontro do nosso curso de passes. Agradecendo sempre o Daniel, essa gentileza que nos proporcionou esse curso maravilhoso. Um feedback, Daniel, que está sendo aí, é que todos estão gostando muito e já pediram outro, para que você faça aí alguma coisa. Todos se envolvendo, muitas mensagens recebemos, então isso é muito bom, né? Estamos contribuindo um pouquinho para expandir a nossa doutrina, e a gente só tem a agradecer. Agradecer à Rádio Fraternal por esse apoio incrível, Daniel, a equipe da USE que está aqui conosco, então sempre agradecendo a todas essas oportunidades que Deus sempre nos dá. Então vamos para abrir o nosso curso desta noite, vamos fechar os nossos olhos, neste clima de gratidão, de amor, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todos aqui, para mais esta noite de muito aprendizado. Agradecer a Jesus, nosso governador planetário, esse mestre querido, que nutre os nossos corações, aliviando nossas dores, acalmando sempre os nossos corações. Agradecer à espiritualidade maior, que sempre nos convida e nos motiva a ser melhor a cada dia. Agradecer o apoio de todos, incrível que foi nesses 5 encontros, e que hoje não será diferente. Vamos pedir à nossa espiritualidade, os nossos amigos amorosos, que envolva o nosso amigo Daniel e que traga a sua mensagem de mais uma noite de muito aprendizado. Então, neste clima é de gratidão. Gratidão define a noite de hoje. E para isso vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus. Pessoal, então, mais uma vez, o nosso agradecimento também à Lenira, por ter nos trazido informações sobre essa singela e muito humilde e simples contribuição que nós trazemos aqui, que todos nós somos trabalhadores e, assim como nos diz a própria doutrina espírita, a necessidade de estar sempre nos instruindo. Então, participar dos cursos, participar inclusive das reciclagens. O curso de passe ele também pode ser uma reciclagem. Tempos em tempos, isso não existe um tempo determinado, mas tempos em tempos faz-se novamente o curso, até porque, com o passar do tempo, é muito comum nós, seres humanos, adquirirmos hábitos. E durante a aplicação do passe, nós vamos colocando um pouco dos nossos hábitos, um pouco do nosso psiquismo ali, do que envolve a nossa mente, e às vezes a gente acaba aqui desviando um pouco do objetivo que é a aplicação do passe. Então, foi muito bem lembrado pela nossa irmã Lenira, a necessidade, às vezes, sim, de estarmos fazendo algumas reciclagens para que a gente retome a sistemática que é utilizado na aplicação do passe. E a todos vocês, então, nosso curso, que hoje chega na sua fase final, quinta aula, que nós iniciamos na aula passada,
falando sobre a aplicação, sobre a parte prática dos passes. E esta quinta aula e última, nós vamos dar continuidade na parte prática, na aplicação dos passes. Na semana passada, ou na aula passada, nós falamos sobre passes espirituais e passes mistos. E fizemos a demonstração da aplicação desses passes. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre passes de saúde, para terminar os passes adultos, que nós fazemos uma divisão entre passes, para ficar mais fácil o entendimento. Nós fazemos uma divisão entre os passes adultos e os passes de criança, que depois, quando chegar lá nos passes de criança, eu vou explicar o porquê, falar um pouquinho sobre o porquê essa divisão. E nós terminamos hoje, então, nós vamos terminar hoje, então, os passes de saúde em adultos, aí nós vamos falar dos passes de saúde em crianças e depois nós vamos para um passe espiritual de criança, mas dentro, na segunda parte desses passes, dentro ainda da parte infantil. E nós vamos começar hoje pelo P1, né, Pasteur 1, que é um passe de saúde. Esse passe, ele é, todos os passes, na verdade, todos os passes de saúde, eles são aplicados em corrente. Então, vocês vão ver aqui, daqui a pouco a gente vai se posicionar, mas vocês vão ver aqui que terá o assistido, que ele pode ficar sentado ou em pé, nós vamos falar um pouco sobre isso também depois, numa parte que a gente vai falar sobre dúvidas. O aplicador e, em volta do assistido, alguns passistas que a gente indica que, se for possível, obviamente que a gente sabe que isso vai muito de encontro com a quantidade de trabalhadores que tem a casa, com a disponibilidade e até também no dia em que for ser aplicado o passe de saúde na casa, com a quantidade de trabalhadores que conseguiram chegar. O passe P1, aliás, todos eles, né, os passes de saúde, eles são aplicados em corrente. Então fica o aplicador, o passista, os demais passistas, junto com o assistido. Nós vamos daqui a pouco mostrar como vai ser essa disposição para vocês entenderem um pouco melhor. E por que essa contribuição dos demais passistas? Porque o passe de saúde, todos os passes de saúde, eles são passes magnéticos. E eu vou até aproveitar para trazer um pouco agora sobre a importância da Câmara de Passe de Saúde ou o local onde for acontecer o tratamento de saúde, ele ser inclusive um local que seja preparado para isso. Então, de preferência, começando pela organização do ambiente, pela disposição do assistido, do aplicador e dos passistas. Por quê? Como ele utiliza o magnetismo, tanto do aplicador como dos passistas que estão participando em corrente, isso fisicamente no momento da aplicação, esse magnetismo ele precisa pelo menos estar próximo de uma harmonia, de uma sintonia com o trabalho. O passe de saúde, ele é realmente um passe que tem uma característica mais peculiar, pura e simplesmente pelo fato das energias, da delicadeza, da sutileza das energias que são envolvidas nos passes de saúde. E um ponto também importante que a gente pode considerar é que todo assistido que for para um passe de saúde, seja ele o P1, o P3A ou, no caso das crianças, os passes que nós vamos falar aqui também, que é o P4A, eles estarem harmonizados.
preferencialmente. Então, vocês vão se lembrar dos passes que nós tratamos até agora. Então, o P2, o CH, o P3B. Esses passes de tratamento, eles são importantes para trazer uma harmonização para o assistido, para que ele já chegue no tratamento de saúde, já com a sua aura, já com os seus chakras, já com o seu organismo perispiritual mais harmonizado e preparado para poder receber o tratamento de passe de saúde. Mas se porventura acontecer de ser uma emergência, na hipótese, por exemplo, de um assistido estar realmente passando por um problema de saúde que não dá tempo de fazer os demais tratamentos, a gente pelo menos pode fazer um único tratamento, seja ele de P2, de CH ou de P3B, e aí em seguida ele começa para um tratamento de saúde, que também, como nós falamos anteriormente, todo tratamento de passe nós consideramos que seja no mínimo 4 aplicações, sendo uma vez por semana, sendo uma aplicação por semana. Nas aulas anteriores a gente comentou também sobre a necessidade de se retomar o tratamento quando ocorrer 2 ausências seguidas, porque isso tira a sintonia e a harmonização do tratamento. Então, se isso ocorrer também nos passes de saúde, importante que recomece, então, desde o primeiro, como se fosse tratamento para ele poder dar a sequência. Da mesma forma que foi nos outros passes, o passe de saúde também, se acontecer uma única ausência intercalar entre uma aplicação, uma ausência e outra aplicação, pode-se dar sequência normalmente. Então vamos começar agora explicando praticamente como isso acontece. Eu vou pedir para que os nossos colaboradores possam se posicionar. Então, nesse passe de saúde, nós temos a presença do assistido, da aplicadora no caso, e mais 3 passistas que vão fazer essa doação de energia. E a aplicação ela acontece também em prece e em posição de mão. E os passistas que vão estar ali fazendo essa doação de energia, essa contribuição, eles podem se dar as mãos ou ficarem com as mãos em posição de doação de energia. Nós vamos mostrar essas 2 situações. A primeira, com eles se dando as mãos, e eu vou explicar um pouco, então podem começar se dando as mãos, os passistas. Como nós temos aqui 3 passistas e não seria possível, até por uma questão física, fechar esse circuito de energia com um aplicador, então os passistas que estiverem na extremidade dessa corrente, eles podem ficar com as mãos em posição de doação, enquanto que a outra junto com o passista que estiver do lado. Numa outra situação, ao invés de eles se darem as mãos, por algum impedimento, seja ele físico ou por qualquer outro motivo, pode-se também o passista ficar com as 2 mãos em posição de energia. Nesse caso, eles não estariam com as mãos dadas. Então, a gente precisa entender que a energia ela vai circular. Nós, seres humanos, nós encarnados, que precisamos do visual. É essa a diferença, porque de uma forma ou de outra, essa energia ela vai estar circulando no ambiente, ela vai estar fazendo parte do tratamento. Tudo bem? Então, a prece seria, no caso do P1,
O início é semelhante aos demais, então pedimos aos passistas que se posicionem e ao assistido que feche os seus olhos, fique bem tranquilo, se ligue às equipes espirituais médicas e de Jesus de tratamento de passe de P1. Captando as energias de P1, o passista irá depositar uma projeção da cor verde dessas energias, envolvendo todo o organismo físico e espiritual do assistido, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo o assistido para alcançar o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Gente, observe que na prece, nós falamos lá sobre, na primeira parte dela, né? Depois de pedimos aos passistas que se posicionem e ao assistido que feche os seus olhos. Por quê? O passe de saúde, ele é aplicado individualmente no assistido. Então, na câmara de passe de saúde vai ter o aplicador, os passistas que estão fazendo parte dessa corrente e um assistido. Então, é um tratamento por vez, diferente do que acontecia nos demais tratamentos, do caso do PL, do P2, do CH e do P3B, que podem ter vários assistidos dentro da sala e cada assistido com o seu passista. Então, é como se a gente pudesse dizer que nos tratamentos de passes espirituais existe uma coletividade ali de tratamentos e nos tratamentos de saúde o assistido ele tem a sua individualidade, até porque cada doença vai ser um caso e cada assistido vai gerar uma necessidade de aplicação e direcionamento dessa energia num determinado órgão do assistido. Inclusive, no final dessa aula, eu vou falar um pouco sobre um material que nós temos, na verdade a gente vai disponibilizar, mas lá no final eu vou dizer sobre isso. E esse material ele traz todos os sistemas do corpo humano, onde vocês podem ir se familiarizando com cada órgão, cada sistema e cada posição. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final. E na segunda parte dessa prece, depois que nós passamos lá para a projeção da cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual do assistido, tratando onde for necessário. Por quê? Esse assistido ele chega no tratamento, nós que vamos estar ali aplicando o passe, na maioria das vezes a gente vai ter um relato muito superficial do que esse assistido apresenta. E às vezes nem tem esse relato. O assistido chega por uma necessidade de um tratamento de saúde que foi indicado lá pelo seu atendimento fraterno ou que foi indicado até por uma continuidade de um tratamento de saúde também mediúnico, porque também existe isso. Então, o tratamento ele pode ser feito na câmara de passe, o de saúde, como ele também pode ser feito dentro de um grupo mediúnico, onde as equipes de Dr. Bezerra de Menezes vão estar atuando nesse tratamento. E aí, esse envolvimento com a projeção das cores do arco-íris, envolvendo o assistido, vai direcionar essas energias ao local onde é necessário. Então, vai depender da condição clínica do assistido. Mas nós, passistas, não precisamos saber essa condição, simplesmente a utilização das equipes espirituais através
do nosso ectoplasma, que é gerado, e a própria equipe espiritual de saúde, ela vai direcionar esse tratamento para o local necessário, por isso que é mencionado aqui. Vamos lá agora para o P3A. P3A, passe de saúde voltado ao adulto. E a diferença do P3A para o P1 é que no P1 o tratamento, né, os passistas, eles vão atingir um certo nível de tratamento. As interferências que não foram retiradas, que não foram cortadas, removidas no passe de P1, entra o P3A como um passe que ele vai ter a doação de ectoplasma diretamente para o assistido. Então, o que diferencia o P1 do P3A é que no P1 existe essa doação em torno, como vocês viram, da aplicação, e no P3A, no final vocês vão verem que existe a doação mais direta do aplicador para o assistido. E quando a gente fala do aplicador para o assistido, não significa que é só o ectoplasma do aplicador que está sendo doada para o assistido, e sim todo esse ectoplasma que se reúne ali dentro da sala de tratamento nessa corrente de aplicação de passes. Então, vamos fazer a prática? A prece se inicia como os demais, a gente vai pedir para que eles possam se posicionar ali. É importante esse início, pedimos aos passistas que se posicionem, porque vocês observaram que nós precisamos dar um espaço para que o assistido possa sair da sala e haver a troca do assistido. Então, outro vai entrar para receber o tratamento. Então, esse início de posicionamento ele é importante justamente para isso, para que exista o espaço para essa troca de assistido. E o assistido poder se acomodar na posição que ele se achar mais confortável. Então, pedimos aos passistas que se posicionem e o assistido que feche seus olhos, fique bem tranquilo, se ligue a Jesus e a equipe médica espiritual de tratamento do passe de P3A. Captando as energias de P3A, os passistas irão depositar uma projeção da cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual do assistido, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo o assistido para alcançar o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja. Nesse momento, o aplicador vai oferecer as mãos para o assistido para que ele receba essa doação de ectoplasma mais intensa, como eu disse, não só do aplicador, como de toda a equipe que está ali nesse momento. Tudo bem? Passamos agora para o passe P4A. O P4A, ele é um passe de saúde para crianças. Por que existe essa diferença? Principalmente nas literaturas e nos conceitos que vocês vão encontrar no livro Passes e Radiações de Edgar Armond, quando se aplica o passe, então você está atuando diretamente nos chakras do assistido. Então, agora eu aproveito inclusive para dizer, aquele que não assistiu à aula de chakras, que foi a terceira aula, se puder assistir essa aula, porque vai trazer ali um entendimento melhor da função dos chakras, do posicionamento de cada um deles e dessa distribuição e interligação entre eles. Nós utilizamos no curso
todos esses conhecimentos que foram trazidos em todas as aulas para vocês terem depois esse conhecimento geral na hora de fazer a aplicação do passe. Como o passe ele vai atuar no chakra do assistido, então coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico. Quando se refere à criança, essas energias não necessariamente, e de preferência que não sejam, direcionadas aos chakras genésico e básico. Por quê? Esses órgãos que compõem esses chakras, os órgãos que estão ligados a esse chakra, eles estão em formação e essas energias atuando nesses órgãos poderia trazer algum comprometimento perispiritual para esses órgãos. Por isso é feita essa diferenciação entre os passes de adulto e os passes de criança. Isso era mais comum quando se utilizavam outros movimentos de aplicação de passe. Hoje nós fazemos através da imposição de mão. Então, você está deixando ali fluir as energias, fluir os fluidos, que vocês também viram lá na segunda aula, que seria importante também quem não assistiu poder ver essa aula, que vai trazer uma explicação mais aprofundada sobre esses fluidos, fluido vital, fluido cósmico universal, a interligação entre eles. Então, na aplicação, esses fluidos, eles automaticamente, eles são direcionados quando se utilizava a aplicação de passe com os tempos e os movimentos. Então, era feito o movimento das mãos do aplicador, direcionando para o chakra específico. Então, lá, começando pelo coronário, muito utilizado no momento em que faz o início do tratamento, e depois descendo para os demais chakras. No caso da imposição de mão, isso ficou mais tranquilo, porque você não vai agir diretamente com o direcionamento da energia no chakra genésico e básico. Mas, como existe um hábito da nossa parte, como eu disse lá no começo da aula, e nós temos uma tendência de acreditar em uma certa sequência de tratamento, então manteve-se essa separação, até para criar realmente um respeito por aqueles que acreditam, que ainda acreditam, né, que continuam utilizando a aplicação de passe com os movimentos e os tempos do tratamento. Por isso é feita essa separação. E nesse caso, nós dividimos da seguinte forma: crianças de 13 meses a 12 anos, então, recebem o tratamento de passe separado de adulto. Até 13 meses, ou seja, de recém-nascido até completar 13 meses, é tratamento de limpeza. A criança só recebe tratamento de passe de limpeza. Então, a partir de 13 meses, ele já pode começar a receber os tratamentos, né, que são de saúde e alguns passes espirituais que nós vamos ver daqui a pouco. Até os 12 anos. A partir daí, já entende-se que ele pode receber o tratamento junto com os adultos. E a aplicação desse passe, ele também inicia, nós vamos pedir para que eles possam se posicionar, e o assistido que feche o seu olho, fique bem tranquilo, se ligue a Jesus
e a equipe espiritual de tratamento infantil Meimei e Sheila de passe P4A. Com a captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas sobre o assistido, envolvendo a criança em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja. Então, vocês podem observar que ele já é um passe mais sutil, onde já não se tem como objetivo um direcionamento em nenhum órgão, e nós, nesse tratamento de passe de saúde para as crianças, nós temos a contribuição de Meimei e Sheila, que são grandes colaboradoras no plano espiritual para esses tratamentos das crianças. O próximo, que nós já vamos começar a falar do P4B. O P4B, ele já sai dos passes de saúde, mas como ele está voltado às crianças, então ele está nessa parte do curso que fala sobre as crianças. Por quê? O P4B, ele também vai ser aplicado em crianças de 13 meses a 12 anos, pelos mesmos motivos que eu acabei de citar com relação ao passe P4A. A diferença do P4A para o P4B, vocês vão ter isso mais claro lá na primeira aula, que nós falamos sobre a classificação dos passes, nós falamos sobre a função de cada um deles. Então, lá vocês vão encontrar uma explicação melhor que está na apostila do curso. E o P4B, por ele ser um passe espiritual, também corte de ligação aplicado em crianças, ele pode ser aplicado em coletivo. Então, várias crianças dentro da sala, cada passista sendo o aplicador de uma criança, não precisa ser individualizado, como é passe de saúde, e ele vai seguir algo muito parecido com o que é aplicado no tratamento de P3B de adulto, com a diferença de que vai existir aqui uma sutilização dessas energias para ser aplicado na criança. Mas o passe em si, ele começa também com a prece de pedido aos passistas que se posicionem e aos assistidos que fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos, se liguem a Jesus e à equipe espiritual de tratamento do passe P4B. Iniciando a captação para o tratamento de P4B, e que sejam direcionadas aos assistidos. Sentamos todos a projeção da luz azul no bulbo, envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Então, vocês podem observar que o passe de P4B, ele já traz na sua prece esse direcionamento para alguns chakras. A projeção da luz azul na região do bulbo, envolvendo o sistema nervoso central, e nesse caso ele se assemelha com o P3B, que é aplicado em adulto, e depois vocês vão ter um material que nós vamos falar mais um pouco no final, onde vocês podem fazer um estudo desse material que a gente vai entregar para vocês também, onde vocês vão ter lá a clareza e a posição no corpo humano de todos esses órgãos, de todas essas regiões, do bulbo, sistema nervoso central, periférico, neurovegetativo, e fica mais claro para vocês entenderem isso. E nesse passe também já existe a harmonização dos chakras.
situados ao longo de toda a coluna. Então, é bom lembrar, e isso vocês vão observar lá na aula de chakras, que nós temos chakras tanto na frente como atrás. E esses chakras, eles estão interligados, inclusive nessa aula dos chakras foi transmitido um vídeo onde mostra o funcionamento e a interligação deles, que vocês vão encontrar lá nessa quarta aula. Já falei sobre a idade, que também é 13 meses a 12 anos, pelos mesmos motivos, e que o P4B ele é um passe espiritual. Tudo bem? Então, com relação aos passes e a aplicação de passes, nós terminamos, e agora a gente passa para uma sessão onde nós vamos trazer aqui algumas perguntas muito frequentes que acontecem durante os cursos, para vocês também terem um esclarecimento melhor sobre tudo isso. Por que imposição de mão? Lembrando que muito se utilizou a aplicação dos passes com aqueles movimentos que eu citei no tempo que eram aplicados esses passes. Então, cada passe ele tinha o movimento das mãos e o tempo de aplicação desse passe. E quando se começou uma disseminação maior nos passes por imposição de mão, começou-se a gerar muita dúvida. Então, esse material nós trouxemos no início da quarta aula, falando bem claramente sobre o porquê da imposição de mão. Então, lá vocês vão encontrar toda uma explicação que nós trouxemos no início da quarta aula. Uma segunda pergunta que é muito frequente. Criança de colo recebe o passe junto com a mãe? Vamos lá. Se essa criança de colo realmente for um bebê, um recém-nascido, ele vai estar no colo da mãe e a aplicação do passe vai ser feito simultaneamente na mãe e no bebê. Então, a partir do momento que é feito ali a imposição de mão, essas energias elas já estão sendo direcionadas tanto para a mãe quanto para o bebê. Se for uma criança que está no colo, porém ele tem condição de receber esse passe ao lado da mãe, sentado ao lado da mãe, pode ser feito dessa forma. Lembrando sempre, gente, que isso é algo muito importante. E eu peço realmente que isso seja muito bem observado por uma questão de respeito até do assistido ou da mãe que está ali, da assistida, junto à sua criança. O objetivo do passista, ele não é, naquele momento, impor uma condição. A gente precisa entender que o tratamento de passe, ele é feito juntamente com as equipes espirituais. Então, nós temos ali, em todas as câmaras de passe, essas equipes, nós falamos bastante sobre isso durante o curso, essas equipes que vão estar utilizando o passista na contribuição do tratamento de passe. Então, se essa criança ela estiver no colo ou ela estiver sentada, desde que a criança aceite, desde que a mãe também concorde, nada impede que seja aplicado o passe na mãe junto com a criança no colo, ou um passista aplicando na mãe e um outro passista aplicando na criança. Normalmente, a criança vai estar do lado da mãe porque a criança precisa dessa segurança. Mas acontece, por exemplo, que às vezes a criança ela vai para um tratamento de saúde, e como eu disse lá, no tratamento de saúde, o assistido ele é individualizado na hora desse passe. Então, cria-se ali uma aplicação para o assistido. Mas a criança ela não vai entrar na sala de passe por uma questão de
sentimento de proteção e ligação com a mãe. Então, essa mãe pode entrar na Câmara de Passe de Saúde para ficar ao lado dessa criança? Sem dúvida nenhuma que pode. Nós precisamos entender que existe ali uma ligação de espíritos ainda. Então, a necessidade dessa criança se sentir protegida, de se sentir segura, até para ela poder se harmonizar e receber esse passe de uma forma mais tranquila. Nós temos que tomar muito cuidado com regras rígidas que acontecem, às vezes, dentro das casas espíritas, onde, às vezes, pela nossa própria imperfeição e pelos equívocos que a gente ainda traz dentro de nós, em querer se direcionar da forma como exatamente diz a prece do passe em questão. A gente tem que entender que essa flexibilização, você não vai mudar a aplicação do passe, você não vai mudar a prece, mas a situação, a condição, é necessário uma adaptação. Sempre lembrando que o que prima tudo isso é a harmonização e a serenidade. Nós precisamos atingir esse nível, seja no adulto, seja na criança, para que esse assistido ele possa receber esse tratamento de uma forma mais aberta, né? E não tão refratária como às vezes acontece, mesmo nos casos dos adultos. Às vezes ele vai para um tratamento de passe, mas ele vai refratário. Então, essas energias elas vão chegar a ele, mas não vão ser absorvidas da forma como poderia ser. Então, criança e mãe, a gente precisa entender que vão estar sempre juntos. E nada impede que, ali naquele momento, a mãe e a criança tomem a decisão da forma como querem receber esse passe. É muito importante nós passistas respeitarmos essa decisão da mãe ali naquele momento. Criança caminhando dentro da sala de passe. Isso acontece muito. A mãe senta para receber o passe e a criança senta ao lado da mãe, mas por uma questão da própria criança, o dinamismo dela, até a curiosidade. Tem crianças que vão acompanhar com as mãos, enquanto você vai estar ali fazendo a imposição de mão, a criança vai querer alcançar a sua mão para tocar. Ou a criança vai ficar com o olho aberto, observando, ou então, dependendo do momento dessa criança, ela vai se levantar do banquinho ou da cadeira que está ali sentada para receber o passe, ela vai começar a caminhar dentro da sala. Qual seria a atitude do passista? Permanecer ali na posição de aplicador. Mesmo que a criança se levante do banquinho e comece a caminhar dentro da sala, esse passe vai chegar na criança. Lembre-se que um dos motivos principais para a imposição de mão é justamente deixar a mente do aplicador, a mente do passista, mais livre para estar voltado com a espiritualidade maior. E enquanto ele vai ouvindo a prece do passe, ele também vai se harmonizando e se sintonizando com essas equipes. E nesse momento pode, como nós falamos em outras aulas, ocorrer uma intuição no passista para que ele direcione essa energia em algum órgão ou em alguma parte do organismo que seja da criança ou do adulto de uma forma mais direta. Então, o passista, ele permanece ali, ele não vai atrás da criança, não há necessidade, até porque causaria ali uma circulação dentro da sala do passe e isso acaba que tumultuando os demais assistidos, porque isso vai despertar a atenção, né? A gente precisa entender também que o momento em que o assistido ele está ali para receber o passe é um momento dele, é um momento de conexão com o pai,
maior, é um momento de conexão com Jesus, de conexão com o mentor dele, de conexão com a própria consciência dele, porque o assistido que chega para receber um passe, e se ele se colocar numa condição de receber, essa sintonia que ele faz com o todo que está ali dentro da sala de passe, cria um canal com uma ligação muito mais intensa do que se ele chega disperso. Então, dentro de uma sala de passe, nós falamos isso lá na primeira aula, e vou repetir agora, o ideal é que não haja conversas. Mesmo nos momentos em que não tem assistido para receber passes. E os passistas estão ali aguardando para que cheguem esses assistidos na casa espírita e eles possam entrar nas câmaras de passe. Nesse momento, o que nós podemos fazer? Uma leitura, isso é sempre bom ter ali um livro, e aí fica a critério de vocês, existem vários livros de reflexão que trazem frases ou até textos. Eu não vou indicar nenhum, porque eu seria injusto com os demais, mas existem vários. Então, pode-se ter ali dentro da sala de passe, não só um, como vários, e que nesse momento, para que não quebre essa sintonia, essa harmonização, lembre-se lá, quando nós conversamos sobre isso também, nós falamos da preparação do ambiente. Então, para que não quebre essa preparação, que não quebre essa sintonia, então, o ideal é que não haja conversas, principalmente conversas que possam trazer desarmonia. Às vezes, algum assunto polêmico, isso dentro de sala de passe não é local para se tratar sobre isso. Se a criança caminha dentro da sala de passe, voltando ao que nós estávamos dizendo, e esse passista começa a acompanhar essa criança, então ele vai, que não seja da vontade dele, sem dúvida, mas vai criar essa desarmonia, vai despertar a atenção desses assistidos, e ali não é momento para isso, porque o ideal é que esses assistidos continuem concentrados. E choro também. Tem crianças que, no momento em que estão recebendo o passe, começam a chorar, e choram, às vezes, com medo por se sentir afastado da mãe. Continuem aplicando o passe, continuem fazendo a tarefa do passista, que ou essa criança ela vai se acalmar, ou a mãe vai pegá-la no colo, ou a mãe vai agir ali para acalmar essa criança. Às vezes pode até acontecer a necessidade do passista dizer para essa criança que possa ficar tranquila, mas o ideal é que deixe que a mãe tenha ali uma atitude, uma iniciativa, para que não haja essa conversação dentro da sala de passe, do passista com o assistido, porque da mesma forma também os assistidos que vão estar do lado, eles vão perder essa concentração. Posição do assistido no banco. Isso é polêmico. Todos esses itens aqui. Frente de lado, curvado, mãos para cima ou para baixo, com ou sem boné, pertences, livros, bolsas, sacolas, etc. Vamos falar de cada um. Gente, lembra que a gente comentou que a função do passista não é ser rígido e criar regras ali. Nós sabemos que a concentração, a boa conduta, a harmonização, elas são princípios para um bom tratamento e aplicação do passe. E nós sabemos também que nós somos meros intermediários entre o plano espiritual e o assistido. O plano espiritual utiliza dos encarnados por uma questão de doação de ectoplasma e também para nos dar a oportunidade da nossa reforma íntima e do trabalho na seara do Mestre. Mas quantos casos existem, principalmente durante as palestras, eu acho que eu vou até trazer essa informação que eu também acho importante,
Quando você encaminha um assistido para fazer um tratamento de passe, a gente tem como organização disso, inicialmente o assistido ele vai receber um PL. Se a casa oferece palestra ou algum diálogo fraterno ali, então esse assistido vai para essa palestra, para esse diálogo, e depois ele faz o tratamento que ele está necessitando, seja ele o P2, o CH, o P3B ou os passes de saúde. Por quê? No momento em que esse assistido está assistindo a palestra, ele também vai receber o tratamento das equipes espirituais. Dentro desse ambiente voltado a tratamento, nós temos que nos lembrar que as equipes espirituais estão atuantes, eles estão ali o tempo todo em prontidão, equipes socorristas, equipes médicas espirituais, equipes de plantão, equipes de recolhimentos. Então, todas essas equipes elas estão ali atuantes para iniciar e preparar esse assistido. O assistido ele não vai ser tratado só no momento em que ele entra na câmara de passe. Muitas vezes o tratamento acontece durante a palestra. De que forma? Um espírito pode ali do lado do assistido atuar no tratamento, e tem, e muitos casos assim, ou a própria palestra, o conteúdo da palestra, o tema da palestra, trazer reflexões para esse assistido. Então, ali acontece também, junto à reflexão, uma conscientização melhor da conduta desse passista, das atitudes que ele está tendo perante a vida, ou até dos conflitos e desafios que ele está enfrentando, e nesse momento ele pode ter esse despertar de consciência. Assim como acontece, por exemplo, quando nós lemos o Evangelho. Toda leitura, ela vai trazer uma reflexão. E se você, no momento da leitura, prepara-se para ela e pede até para que o seu mentor individual possa te intuir na leitura, a possibilidade, lembrando que o mentor respeita o livre-arbítrio de cada assistido, de cada tutelado. Então, nesse momento, o mentor individual ele pode estar ali intuindo nesse assistido, nesse seu protegido, uma leitura, uma abertura da página, que se for aleatório, no caso do Evangelho, e aquela reflexão, aquela leitura vai trazer essa reflexão para o assistido, e esse despertar de consciência vai auxiliá-lo, inclusive, a tomar decisão. Assim como acontece, por exemplo, no período de sono. Né? Durante o período de sono, que existe ali a emancipação da alma, do espírito, onde é feito o desligamento do espírito do corpo físico, e ele fica ligado através do cordão de prata. E nesse momento, que é o desdobramento, todos nós temos isso. Esse espírito, o espírito do encarnado, ele vai até o plano espiritual, se ele estiver em sintonia com o plano espiritual. Daí a importância também de se preparar para dormir. Então ele vai até o plano espiritual, e nesse caminho, quando ele chega lá no plano espiritual, ele pode ser recebido pelo mentor dele, que vai encaminhá-lo, ou que seja para tratamento, ou que seja para trabalho, se ele tiver em condição de trabalhar, ou que seja até para estudo. Então, essa preparação, essa conexão, ela é muito importante. E aí, voltando aqui, no caso do passista, observar que o assistido, ao sentar-se no banquinho, ele ficou em uma posição que não seja de frente para o aplicador,
não necessariamente precisa haver ali uma intervenção do aplicador pedindo para que esse assistido se posicione frente ao passista. Nós temos que lembrar também que existem assistidos que chegam na casa espírita com limitações físicas. E a gente às vezes não percebe, às vezes ele está com uma dor na coluna, às vezes ele está com uma dor em alguma região do corpo, e ele já se acomodou, sentou naquela posição e está confortável para ele. Se você for pedir para que ele mude, para que ele se vire e fique de frente para o passista, você pode estar criando um incômodo ali, e esse assistido ele já não vai mais passar a estar conectado com o tratamento, e sim com a dor dele, o que é natural. Então, é muito importante que nós também respeitemos isso, essa vontade, nesse momento é um livre-arbítrio ali do assistido, ele poder se posicionar da forma como ele achar melhor no banco. Mas precisa ser no banco? Não. O assistido pode receber o passe em pé? Pode. Pelos mesmos motivos. Ele pode estar com dificuldade de sentar, ele pode se sentir melhor em pé, ou por qualquer outro motivo que ali o assistido entenda que ficar em pé para ele é melhor. O passista que estiver aplicando o passe, ele vai agir da forma natural e vai fazer a aplicação de passe nesse assistido como se ele estivesse sentado. Ah, mas o assistido se sentou curvado, ele quase que colocou a cabeça nos joelhos, e aí o que eu faço? Nada. Aplica como você faz nele sentado normalmente, nele de frente ou nele em pé. Voltando a lembrar que não é nosso objetivo corrigir isso. O assistido ele vai receber o passe da mesma forma, ele vai receber o tratamento. Nós estamos lidando com energias, nós estamos lidando com fluidos. Não importa a posição que esse assistido esteja para ele vai receber mesmo assim. Como o caso da criança que circula dentro da sala. Não importa onde ela está, esses fluidos vão chegar até essa criança. Mãos para cima ou mãos para baixo, não importa. Da forma como o assistido se sentir melhor. Qual que é o objetivo disso? É a gente intervir o mínimo possível na condição que esse assistido chega na casa e na câmara de passe para poder receber o tratamento. Claro que, se o assistido ele tem um comportamento que vai trazer desarmonia para o tratamento, por exemplo, se ele chegar ao celular, ou se ele chegar conversando e aproveitando para falar sobre isso, dentro da câmara de passe, é muito comum acontecer do assistido conhecer o passista. Ou o assistido, quando ele chega na sala, ele se depara com uma situação que ele tem vontade de conversar com o passista. Lembrando sempre que conversas dentro de sala de passe é o mínimo necessário, de preferência somente a leitura edificante. Como faço então? Cumprimento esse assistido ou não? Você pode cumprimentar desde que não seja aquele cumprimento efusivo. Você pode simplesmente acenar a mão, ou mesmo a cabeça, ou um oi muito baixinho, para que ali não desperte a atenção dos demais. A gente precisa ter em mente que o objetivo do tratamento de passe é que todos esses assistidos estejam com a sua atenção voltada para o tratamento. Então, mãos para cima ou mãos para baixo, tudo bem, deixe que o assistido fique da forma como ele se sentir melhor, não precisa corrigir. Se ele senta com as mãos para cima, o passista não precisa pegar nas mãos deles e voltar para baixo. Não tem necessidade disso. Independe da posição que ele estiver com as mãos, ele também vai receber. Com boné. Eu coloquei boné, mas às vezes chega com capuz, chega com chapéu, chega com o rosto tampado. Às vezes
o capuz, né, o gorro, ele não vai permitir nem que você veja a fisionomia do assistido, não tem problema, não precisa pedir para que ele retire, para que ele abaixe esse capuz, esse gorro, nada disso. Deixe que ele fique ali confortavelmente. A gente não sabe a condição desse assistido, nós temos que pensar sempre que nós ali estamos na condição de doador de energia. E aqui eu trago uma observação que julgo ser muito importante, e a gente pode se lembrar do período em que Jesus esteve na Terra. A todo momento que chegava alguém para pedir a ele uma cura, Jesus não questionava, não perguntava e não impunha nenhuma condição. Simplesmente ele atendia e depois ele dizia, siga em paz, e às vezes até mencionava, a tua fé te curou. Então, nós não precisamos intervir nesse sentido. Tem dúvida? Sempre lembre-se de fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse aqui? E vocês vão ter a resposta. A simplicidade com que o mestre ensinou, a simplicidade com que o mestre trabalhou, a simplicidade com que ele curava, e um detalhe muito importante, nunca atribuindo-se a ele a cura. Era de uma humildade muito grande. Então, é esse o exemplo que nós temos. Então, não se preocupe com a posição e com, posso dizer, adereços ou vestuário ali do assistido. E vou trazer de uma forma muito delicada e respeitosa até a condição de higiene desse assistido. Nós estamos ali para atender. Vamos nos lembrar que grandes espíritos que passaram nesse planeta, Madre Teresa, própria Irmã Dulce, Maria de Magdala, fizeram o seu trabalho sem olhar a quem e sem se importar com a condição daquele que estava necessitado. Assim deve ser a conduta de um passista. Atender sem olhar para isso. Pertences. É muito comum o assistido chegar para receber o tratamento com objetos. O que fazer com esses objetos? Bom, vai depender muito do espaço que você tem dentro da câmara de passe, mas normalmente eles podem colocar sobre as pernas ou ao lado do banquinho. Eu me lembrei agora de falar também, quando eu mencionei lá da criança de colo, existe a criança que chega no bebê conforto, aqueles carrinhos ou aqueles, tipo um bercinho que são carregadas essas crianças. Elas podem ficar ou sobre o colo da mãe ou num banquinho do lado, sem dúvida nenhuma, desde que a mãe esteja ali também atenta, porque essa criança pode se mexer e pode cair. A gente até prefere, até indica, né, no caso, que esse bebê conforto ele seja colocado junto à mãe. E no caso dos pertences, né, livros, bolsas, sacolas, etc., guarda-chuvas, e enfim, eles podem ser colocados ali do lado, enquanto o passista recebe o seu tratamento. Tá? Ele não precisa, por exemplo, deixar fora da câmara de passe. Se tiver algum local que possa ficar, ótimo. Isso vai depender realmente muito da estrutura que cada casa espírita tem. Mas, normalmente, esses objetos, esses pertences, eles acompanham o assistido e eles vão trazer para dentro da sala de passe e não precisam se desesperar por isso. Às vezes acontece até no momento em que você está aplicando o passe, um desses objetos cai. Então, mantenha calma. Se for algo que realmente precisa ser retomada a posição, faça. Caso contrário, não. Deixe o objeto que depois ele vai ser recolhido pelo próprio assistido,
dependendo do que for esse objeto. Deixa eu ver, acho que nessa parte de pertences acho que deu para abordar todos os itens. Tá, podemos passar para o próximo. Aplicação em pé ou sentado, eu já falei um pouco sobre isso, mas vamos agora dar uma incrementada. Tanto o assistido quanto o passista, ele pode trabalhar na posição que for mais conveniente para ele. Pode acontecer, por exemplo, de termos ali um passista que ele é cadeirante e ele precisa estar ali naquela cadeira para poder fazer o seu trabalho de passes. E, às vezes, o assistido ele precisa ficar em pé. Então, nada impede de que esse tratamento seja nessa condição. O passista sentado, o assistido em pé ou vice-versa. A gente precisa lembrar sempre que o nosso objetivo é fazer a aplicação. E seja ela dessa ou daquela forma, respeitando-se a prece, respeitando-se todas as condutas que existem dentro da aplicação de passe, pormenores como esse não valem a pena fazer qualquer alteração, porque isso acaba aqui trazendo uma dispersão ali da atenção. Nós falamos um pouco, lá também na primeira aula, sobre a condição de saúde do passista. Aqui a gente pode também trazer um pouco disso. Existem casos, por exemplo, em que o passista ele está passando por um tratamento e às vezes ele vai estar utilizando, estar portando algum equipamento médico, algum aparelho que ele possa, não vou especificar aqui porque eu acho que não cabe, mas ele pode estar portando algum equipamento, algum tipo de dispositivo ali que seja necessário para fazer uma avaliação médica. E esse passista, ele pode trabalhar em passes? Pode. Desde que liberado pelo seu médico, porque a gente precisa lembrar que o passista ele permanece dentro de uma sala de passe, às vezes, não vou dizer por horas, mas por 1 hora até. E nem todos estão na condição física e de saúde para ter essa energia e essa disponibilidade de estar ali em pé durante os trabalhos de passe. Então, desde que ele esteja liberado pelo seu médico, isso não é impeditivo para que o passista possa trabalhar, muito pelo contrário. A gente tem que sempre lembrar que trabalhador dentro da casa espírita é preciosidade. Nós precisamos muito dessa mão de obra, desse voluntário que está em condição de trabalho para poder auxiliar nos tratamentos. Então, é sempre muito importante nós também, como equipe de passistas que vamos estar ali, prestarmos toda a nossa solidariedade a esse colega, esse companheiro, esse irmão que está necessitando ali de uma atenção um pouco melhor, mas que quer trabalhar nos passes e ele, pela orientação médica, ele está em condição. Tudo bem? Idosos, cuidados a serem observados. Bom, começando na situação em que nós precisamos olhar para o idoso com um pouco mais de cautela e de atenção. Por quê? Ele requer de nós mais essa atenção. Até para entrar dentro da sala de passe, se não for uma sala de passe, se for a casa espírita estiver aplicando esses passes ali em um salão, mas esse assistido ele vai vir de algum lugar para receber o passe. E aí você vê se esse assistido, o idoso, entrando e ele precisa de uma ajuda. O que o passista faz?
nessa condição, ele vai até o assistido e, se for o caso, auxilia com as mãos dele a trazer esse assistido junto a ele para posicionar ele ali no banco, ou se ele preferir ficar em pé, enfim. Para que ele possa ter esse acolhimento e auxílio, porque às vezes o idoso ele vem sozinho, ele não vem com um acompanhante. E aí ele pode estar fazendo uso de algo para ele poder se locomover. Então, a atenção e o auxílio do passista nesse momento, ele é muito importante. Porque você vai demonstrar ali também a sua preocupação e a sua caridade para com esse idoso que vai precisar, sem dúvida nenhuma, de uma ajuda, de um auxílio para poder se locomover ali dentro e se posicionar para poder receber esse passe. Daniel, mas aí esse assistido, ele conseguiu entrar sozinho, só que ele ficou de costa para mim. E o que eu faço? Nada, aplico o passe. Novamente, eu não sei a condição desse assistido. Pode ser que para ele virar ali é traumático. Pode ser que ele esteja com dor, pode ser que a mobilidade dele ali não permita. Então, a gente precisa entender que, em certos casos, nós temos que ampliar um pouco essa nossa visão e observar que o assistido, ele traz com ele condições e situações em que ele precisa daquela posição. E nós vamos aplicar o passe e atender o tratamento da mesma forma como se ele viesse, sentasse e ficasse com a sua posição com o tronco ereto, com os olhos fechados, é a mesma coisa. Não é porque o assistido está de costa para o passista que ele não vai receber o tratamento. Lembrem-se que nós temos chakras na parte frontal e na parte de trás. Esses chakras eles são interligados. Repito, quem perdeu a terceira aula, seria bom, interessante revisar, olhar, buscar ela. A Rádio Fraternal traz todas essas aulas, vocês podem pesquisar por lá e vocês vão encontrar ali, inclusive, o vídeo repetindo do funcionamento desses chakras e dessas interligações. Se o assistido tiver de costa para o passista, ele vai receber da mesma forma, tá bom? Bom, demais cuidados com os idosos, isso vai do momento em que vocês observarem, né? Eu falei da mobilidade, eu falei da posição, mas existem outras, às vezes ele vem também com alguns objetos que ele não vai conseguir depositar em algum lugar, então o passista nesse momento ele pode ali estar depositando. Lembre-se, o passista ele tem a função de aplicar o passe como ato principal, sem dúvida, mas ele também tem essa função de caridade de acolher. Ele não vai ficar se locomovendo dentro da sala de passe a todo momento por uma questão de dinâmica ali mesmo, né? Até funcionamento de tudo isso. Eu estou falando em casos, por exemplo, em que você tem dentro de uma câmara de passe 30, 20, às vezes 35 passistas. E é uma sala relativamente pequena. Então, o espaço é pequeno. Se começar a haver essa locomoção, esses deslocamentos, cria uma perturbação ali dentro. Mas a gente tem que observar a condição do assistido. Nós, passistas, não estamos ali somente para impor a mão e fazer a prece. Nós estamos ali para acolher e observar em qual a situação que esse assistido precisa para poder vir até nós e receber o tratamento. Tudo bem? Mas, Daniel, esse assistido ele chegou na casa espírita e ele não consegue se levantar. Ele está lá sentado no salão tal e ele não consegue vir até a câmara de passe, em hipótese alguma, para receber o passe. O que eu faço? Vai até ele. Então, ali pode ser deslocado um passista, isso, nós estamos falando em equipes de passes que são grandes, vai ter um dirigente. Então, esse dirigente, ele vai
Solicitar para que algum passista vá até esse assistido e receba esse passe. Lembrando que Jesus não tinha lugar para fazer as suas curas, para fazer os seus tratamentos. Era no local que esse assistido tinha condição de estar. Muitas vezes até, se vocês lembrarem daquela passagem do paralítico, ele descia até pelo teto. Então, a condição não importa. Nós temos que ter sempre o bom senso. A gente costuma dizer que o principal dentro de um trabalho de passes é o bom senso. Então, entender que nós estamos ali numa condição de passista e também de auxiliar esse assistido para que ele possa, da forma mais confortável possível, receber o tratamento. Até para que ele possa também estar mais conectado com o tratamento e os sentimentos dele está voltado ao amor, a essa harmonização. Tudo bem? Gente, vocês vão encontrar situações dentro da sala de passe adversas, mas nós trouxemos aqui os princípios. E, como eu disse também, Jesus é o nosso maior exemplo. Então, que nas dúvidas nos lembremos do que ele fazia, do que ele faria se ele estivesse ali naquela situação. Julgamento nenhum, nunca deve haver dentro de uma sala de passe, principalmente aconselhamentos. Não, a função do passista não é aconselhar o assistido, porque você vai gerar um diálogo. E lembre-se que nós falamos de diálogo dentro da sala de passe. E pior do que gerar um diálogo, você não vai conseguir concluir esse diálogo, porque às vezes é um diálogo que vai precisar de se estender. Às vezes ele vai precisar realmente de um diálogo que seja mais objetivo e direcionado a ele. E ali ele vai estar no meio de outros passistas e de outros assistidos que às vezes não é cabível pela questão do sigilo, da desarmonia ou da questão, que não necessariamente é da desarmonia, mas da questão que esse assistido traz. Não é de bom senso tratar esse assunto ali. Então, por esse e outros motivos, o passista ele deve deixar essa tarefa desse diálogo, desse aconselhamento, para algum outro grupo na casa, né? Como eu disse, que seja um grupo de atendimento fraterno ou alguém na casa que esteja naquele momento fora do grupo de passe. Você pode encaminhar isso você pode fazer, pedir para que esse assistido procure esse departamento ou essa pessoa dentro da casa espírita para que ele possa se aconselhar. Isso não é falta de caridade. Isso é zelo e comprometimento com o trabalho de passes. Tudo bem? Condições em que chegar o assistido, isso a gente já falou, né? Falei da questão até de aparência e até de higiene esse assistido. Nós vamos fazer o atendimento da forma como ele estiver, da forma como ele chegar na condição que ele está. Como eu disse agora há pouco, nosso objetivo é jamais julgar. Então, deixemos isso para que Deus possa fazer esse julgamento. Os passistas serão divididos para os tratamentos dos assistidos. Por quê? O que acontece? Dependendo do grupo de passes, dependendo da equipe, do tamanho dessa equipe, como nós temos vários tipos de tratamento, então, inicialmente, todos esses passistas estarão ali empenhados no PL. Vai chegar um determinado momento em que esses assistidos, eles vão começar a receber o tratamento específico dele. Então, P2, CH, P3B ou os tratamentos de saúde. Então, esses passistas que estão ali trabalhando na aplicação do PL, eles podem ser divididos, aí alguém ali vai coordenar isso e direcionar uma quantidade de passistas para cada tratamento, para que os tratamentos não ocorram todos ali dentro
Por exemplo, enquanto um passista está fazendo um tratamento no assistido com um P2, o do lado está fazendo um P3B. O que você pode fazer é, se a casa não tem as câmaras de passe separadas, então separe os assistidos. Todos os assistidos recebem um PL. Terminou o PL, foi para alguma atividade da casa, uma palestra, um grupo de estudo ou uma reunião, não importa. E ele vai passar por um tratamento específico, então você pode reunir aqueles que são os assistidos que vão receber o P2, faz a aplicação do P2 e assim sucessivamente. Tá? Então, dessa forma, você vai estar trabalhando dentro da câmara de passe, direcionado a um tratamento e depois você vai mudando esse tratamento. Pode ser feito uma prece para cada início de tratamento? Pode. É muito comum quando você começa o tratamento de passe, então é feita uma prece inicialmente com todos os passistas para iniciar o PL. Isso é uma prece de subida, de harmonização do ambiente. Tá? Não aquelas preces do tratamento do passe. Foi destacado uma equipe, foi destacado alguns passistas para fazer um tratamento de P2. Então, esses passistas podem se reunir e fazer uma harmonização ali, se ligando às equipes espirituais de P2. E assim pode ser com CH, com o P3B e com os passes de saúde. E da mesma forma, quando essas equipes de passe foram terminando, por exemplo, terminou os de saúde, eles podem fazer uma prece de encerramento e agradecimento a essas equipes. A gente tem que se lembrar que nós estamos amparados por essas equipes. Então, nada mais harmonioso que a gente, como trabalhador passista, no momento em que vai iniciar um trabalho, assim como qualquer trabalho espiritual, qualquer trabalho espírita, a gente faça uma prece de harmonização. Então, nos passes também isso pode acontecer e seria até interessante que acontecesse. Porque você vai estar demonstrando o seu respeito e a sua ligação com essas equipes que vão estar ali naquele tratamento para poder dar início a esse tratamento, assim como o encerramento. Para fazer uma analogia, uma semelhança, Evangelho no Lar. Nós iniciamos o Evangelho no Lar com uma prece, depois nós vamos para uma leitura, depois nós vamos para uma reflexão, depois nós vamos para umas vibrações para o lar, depois nós fazemos o quê? O encerramento. Então, o trabalho de passe, ele pode começar com uma prece de abertura, faz-se os tratamentos e depois uma prece de encerramento, agradecendo essas equipes pela dedicação que eles estão ali conosco. Tudo bem? Passe coletivo. Presencial com tratamentos. Esse passe ele é utilizado quando a casa vai receber, por exemplo, uma quantidade de público muito superior ao que os passistas conseguiriam atender dentro do tempo. Imagina que é assim. Você tem uma palestra na casa que vai começar um determinado horário. Vamos colocar aqui um horário fictício, 14 horas. Os tratamentos de passe, normalmente, eles começam 1 hora antes, 1h30 antes, que é justamente para dar tempo dos assistidos chegarem, passar pelo passe de limpeza e ir para essa palestra. Mas imagina que essa palestra traz, o tema dessa palestra traz um público muito grande para a casa espírita e o tempo que tem-se para aplicar tanto os passes de limpeza como os passes de tratamento, ele vai ser insuficiente. Então você pode fazer uma aplicação coletiva, um tratamento coletivo. Esses assistidos, eles chegam na casa, ao invés deles irem para a câmara de passe, os passistas continuam lá na câmara de passe, fazendo a sua harmonização. Esses assistidos vão para o local da casa, onde eles vão assistir essa palestra, e um passista faz essa prece do passe coletivo e os demais passistas fazem a imposição de mão, que é muito parecido com o que nós demonstramos aqui. Na prece, vocês vão ver. Depois a gente vai ler só um pouquinho dela para vocês entenderem. E também o tratamento de passe coletivo, ele pode acontecer
em casos em que a quantidade de trabalhadores é insuficiente. Então, imagina que você tem ali pouquíssimos passistas para fazer o trabalho de tratamento ou de passe de limpeza, e a quantidade de assistido é superior. Não tanto como no primeiro caso, mas ainda é superior para a quantidade de passista. Então, você pode usar o passe coletivo. Tá? Muitos perguntam, mas tem o mesmo efeito? Tem. Lembrando que nós estamos lidando com energia, nós estamos lidando com fluido e nós estamos amparados por equipes espirituais que vão estar auxiliando nesse tratamento. A prece ela é colocada nesse texto e se assemelha muito ao que foi demonstrado aqui em cada tratamento. E vocês vão observar depois que vocês fizerem uma leitura dela, que ela começa lá com o PL, depois ela vem para o P2, porque é uma sequência. Depois ela vem para o CH, aí ela vem para o P3B, P1 e P3A, que são os 2 passes de saúde de adulto. Depois é feito uma harmonização desses adultos e aí começa-se o tratamento infantil, né, novamente com Meimei e Sheila, e depois no final o agradecimento das equipes de passe e das equipes de tratamentos que participaram, das equipes espirituais de tratamento que participaram desse passe coletivo. Tá? Não vejo necessidade de ler a prece toda, vocês têm ela aqui no slide, fica bem fácil, é só mesmo observar essa sequência que existe. Passe coletivo presencial somente de limpeza. Imagina que assim, você vai fazer na sua casa, você vai promover na sua casa um seminário ou um curso em que o objetivo não é o tratamento dos assistidos, e sim é algum ensinamento. E você também recebe um número de assistidos elevado. Então, você pode fazer o passe coletivo somente de limpeza. E vocês têm a prece nesse slide, que fala sobre esse passe coletivo presencial somente de limpeza. O passe coletivo, é sempre bom frisar que ele tem o mesmo efeito do passe individual. Por isso, quando os trabalhadores passistas chegam na casa, na harmonização, isso já é tratado com o plano espiritual. Então, tanto o plano espiritual quanto o plano físico vai estar em harmonia para poder executar a tarefa. Bom, essa parte nós encerramos, né? Então, com isso a gente fecha essa quinta e última aula do curso de passe, lembrando sempre que a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponha sofrimento desde a véspera. Isso trazido pela nossa mentora Joana de Ângeles, e é um ensinamento muito importante, principalmente para quando vocês estiverem ali dentro da sala de passe. Gente, na descrição abaixo desse vídeo, vocês vão encontrar lá o material, vai ter um link que a Rádio Fraternal vai disponibilizar sobre os sistemas, sobre a fisiologia do corpo humano. Procurem estudar esse material. Ele é um material riquíssimo de informação. Ali vocês vão encontrar desde a formação do corpo humano, lá, a célula, o tecido que forma o órgão, os órgãos, conjunto de órgãos que vão formar o sistema. E aí, nesse material, vocês vão encontrar todos os sistemas, vocês vão encontrar, inclusive, as ligações entre os chakras e as glândulas que nós temos no nosso corpo. Então, muitos se perguntam, né, sobre as glândulas que nós temos, são várias. Então, ali, nesse material, explica e mostra a ligação que existe entre esses chakras e essas glândulas. E também fala um pouco sobre a pineal, para aqueles que têm interesse em conhecer sobre essa glândula. E um material que vai trazendo para vocês toda uma explicação
é quase que um material autoexplicativo. Quando vocês vão lendo ali, vocês vão entendendo toda essa formação do organismo, e ali também vocês vão encontrar a disposição dos órgãos, não só dos sistemas, mas também dos órgãos, e isso facilita e muito o entendimento do passista no momento em que ele está trabalhando com a aplicação de passo de tratamento, porque ele pode ser intuído a direcionar essa energia em um determinado órgão. Então, se a gente sabe a posição desse órgão no organismo, ajuda a gente até para a nossa própria tranquilidade. Tudo bem? Então, nos despedimos de vocês com uma gratidão imensa pelo carinho, por ter estado conosco durante esse curso de passe, por todas essas aulas que nós trouxemos para vocês, né, desde lá a primeira, falando sobre conduta, classificação, os tipos de passes, depois a aula de fluidos trazido pelo nosso irmão Leandro, depois ele mesmo trazendo também sobre os chakras, e agora as duas últimas aulas falando sobre a aplicação, a forma de tratamento desses passes, tirando essas dúvidas. Nós temos muito a agradecer a todos vocês, e dentro da nossa mais singela e humilde posição, esperamos que, de alguma forma, tenhamos trazido alguma contribuição a vocês. E vamos nos preparando para uma prece de encerramento, pedindo a essas equipes espirituais de passe, citamos por diversas vezes aqui, o nosso agradecimento a eles por tamanho amparo, por tamanha sustentação, por jamais nos abandonarem durante esses trabalhos. Eles que estão sempre prontos a auxiliar, eles que estão sempre prontos a contribuir, trazendo do plano espiritual toda a energia necessária que, somada às outras que também são necessárias do plano físico, possam trazer um conforto, um alívio, uma tranquilidade ao assistido que está ali no momento de receber esse passe. É com muita gratidão que nós nos dirigimos a essas equipes, pelo imenso valor e pelo envolvimento que eles estão sempre trazendo até nós. Agradecemos ao nosso mentor individual também, por toda a colaboração de estar conosco e nos auxiliar no entendimento de todos os ensinamentos que foram trazidos. Agradecer às mentoras e os mentores dessas casas espíritas, que certamente também fizeram parte desse curso e proporcionaram tudo o que aqui aconteceu. Agradecer também à Rádio Fraternal por ter disponibilizado essa contribuição, esse espaço, para que a gente pudesse levar até vocês esse curso que foi promovido pela USE São Caetano do Sul. A todos vocês a nossa gratidão e a nossa Mãe Maria pela proteção e por nos acolher, ao nosso Mestre Jesus por ser o exemplo e sempre nos dar a base, o ensinamento para que podemos aplicar toda e qualquer tarefa dentro ou fora de uma casa espírita. E ao nosso Pai Maior, mais uma vez, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, fazendo principalmente a nossa reforma íntima, e de uma forma muito pequenina, auxiliando na seara desse mestre.
Muito obrigado, graças a Deus. Acabamos de apresentar a quinta e última aula do curso de passes, promovido pela USE Municipal São Caetano do Sul em parceria com a Rádio e TV Fraternal. Rádio Fraternal. Feita com carinho para você.